tô em viagem, né. E Sim. aí eu cheguei agora à noite, fazendo o possível pra estar assistindo a aula hoje. Eu vou semana que vem eu vou entrar mais, assim, no eixo. Ah, não, tranquilo, é totalmente compreensível, né? A Maria, Andressa, Laura, Mônica conseguiram já dar uma olhadinha no documentário? Como é que tá? Não, porque perde acesso. Peraí, que eu acho que entrou a Andressa e a Mônica falaram juntos. Fala primeiro, ô, Mônica, por favor. Aí eu não consegui acessar, porque perde um acesso. Ah, tá, então. Vamos lá. Esse acesso, deixa eu até passar uma informação para vocês aí, porque assim, eu tenho três contas de e-mail no meu celular. E aí, o que que acontece? Eu só consigo receber notificação das outras duas contas, que não são as minhas contas principais, né, que é a conta lá da escola onde eu faço estágio e a conta da escola global, eu só consigo ter acesso à notificação na hora que eu abro o aplicativo. Então, quando for assim, gente, só um toque, tá? Quando vocês. Tranquilo, Andressa, sem problema. Quando vocês me solicitarem. Boa noite, Aldra, bem-vinda. Quando vocês solicitarem a autorização para vocês entrarem lá no questionário e tudo mais, me dá um toque no WhatsApp, porque na hora eu já recebo, né? Já recebo a notificação do WhatsApp. Aí vocês falam, ó, professor, eu solicitei a entrada lá. E aí eu já autorizo, tá? Porque senão, se for depender de eu entrar no, no meu e-mail, né? Eu não entro toda hora no e-mail. Se for depender de eu entrar no meu e-mail para ver a solicitação, a da Mônica, por exemplo, eu fui ver agora, 5 e pouco da tarde, 6 horas quase. E eu vi que a sua solicitação tinha sido por volta de umas 3, né? Então, assim, já foi, né? Mas é Ah, isso. A, a Áudrea já levantou a mão. Tudo bem, Áudrea? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar já? Como é que tá? Boa noite, professor. Não, desculpa, eu só levantei a mão para dar boa noite. Ah, então tá, não, beleza, sem problema, tranquilo. Vamos lá, gente. Então, hoje nós nunca temos tempo a perder aqui, né? Mas hoje eu vou falar sobre. Ai, cadê minha apresentação? Hoje eu vou falar com vocês sobre densitometria óssea. Deixa eu só pegar aqui o meu PDF e a gente já começa. Cadê? Controle de qualidade de imagem. Aqui. Vamos lá. Então, na aula de terça-feira eu falei com vocês sobre conceito de qualidade, né? Expliquei lá sobre o papel do PQM, o papel da portaria 453, né? O que se espera de vocês como técnicas, né? Ficou alguma dúvida sobre esses assuntos? Como é que tá aí? Vocês são meu termômetro. Se ficou dúvida, se não ficou, querem falar alguma coisa a respeito? Tá tudo certo? Me mandem um joinha aí se estiver tudo certo, gente, por favor, só para eu saber. Beleza. Então vamos lá. Como eu falei com vocês, hoje nós falaremos aí sobre densitometria óssea, né? Mas eu não posso falar com vocês de densitometria óssea sem antes contar a história da osteoporose para vocês. Eu não posso simplesmente começar falando sobre densitometria sem contar qual é a patologia que ela vem pesquisar, né? Então, antes da gente começar a falar sobre isso, né? Antes da gente realmente entrar no assunto, deixa eu só deixar um esclarecimento com vocês aqui. A Mônica estava lá na turma de tomografia, né? E aí eu já falei com ela na turma de tomografia e vou falar com vocês aqui. Nós estamos ainda passando por um processo de adaptação em relação à nova gestão da escola, tá? Isto posto, o que está acontecendo? Não, já falei com vocês também que eu vou assumir
as turmas presenciais da escola aí na próxima semana, né, a partir do dia 15. Então a gente só está com uma certa dificuldade aí em relação à parte pedagógica da escola me autorizar a gravar, a entrar ao vivo com vocês em um dia diferente, tá? Então, por exemplo, qual que tem sido a prática atual? Eu tenho postado as aulas para vocês, ou a gente entra ao vivo, né? Eu entro ao vivo com vocês aí. A programação seria de terça entrar ao vivo e quinta deixar a aula gravada. Mas aí nós já tivemos uma situação diferente essa semana, porque já na terça-feira é a prova, né? Então, dessa forma, né? O que que, o que que vai acontecer? Pra falar a verdade, é a próxima disciplina só, né? As duas próximas aulas, duas próximas aulas, né? Que na terça-feira já é a prova, então nós não teríamos nenhuma interação ao vivo, né? E a aula de quinta-feira, que é a primeira aula de ética, eu vou deixar gravada, certo? Aí, a escola me autorizando direitinho, beleza, ó, Bruno, pode deixar o material gravado pode entrar ao vivo com elas, com o pessoal na segunda-feira, tal. Eu só tô, agora que eu tô pensando aqui, porque a segunda-feira, que seria a última aula, ou penúltima aula de ética, uma coisa assim, é feriado. Eu sei que antes da aula da prova de ética, eu vou entrar mais uma vez ao vivo com vocês, tá? Justamente naquele formato para a gente ter essa interação, tirar dúvidas e tudo mais, tá? Então, como vocês, né, as mais antigas principalmente, já estão aí na fase final do curso, não se preocupem, né, que nas próximas aulas nós vamos ter pelo menos mais um encontro aí ao vivo, né, onde eu vou entrar, vou tirar dúvidas e tudo mais. Agora, as outras alunas, né, é o caso da Mônica, o caso da Silmara, que entraram depois, é a Mônica, a Silmara e a Maria. A Maria também é nova aqui, né? É, aí a gente vai fazendo aquele esquema que eu já falei com vocês, né? Eu vou soltando o material aos poucos, vocês vão assistindo às aulas, vão fazendo os exercícios. A hora que terminar um bloco de aulas e um bloco de exercício, me avisa e eu libero a prova para vocês fazerem, tá? Vamos ter que fazer desse jeito por enquanto, até eu receber alguma informação da escola, né? De que vai abrir de repente uma turma nova, e aí vocês consigam assistir alguma disciplina no ritmo correto, tá? Mas por enquanto, enquanto eu não tenho informação de turmas novas sendo abertas, eu vou fazer desse jeito para vocês não saírem prejudicadas, apesar do tempo ser um pouquinho mais corrido para vocês, né? Beleza, gente? Então, acho que é isso. Vamos começar aqui com a parte de osteoporose, então. E para eu falar de osteoporose, eu preciso, de certo modo, definir o que é uma osteoporose e qual é a diferença de uma osteoporose para uma osteopenia, tá? Antes de mais nada, né, antes da gente fazer essa definição, deixa eu abrir meu WhatsApp aqui, eu vou tirar essa apresentação daqui, que eu lembrei que eu tinha salvado uma foto, né, de um slide que eu estava preparando. Ah, cadê? Cadê o meu contato? Peraí. Aqui, sou eu aqui. Beleza. Deixa eu passar para cá. Aqui é tudo igual o Faustão fala. Quem sabe faz ao vivo, tá, gente? Ah, deixa eu abrir meu. Aqui, beleza. Até nós chegarmos, né, e falarmos aí um pouco sobre a questão da osteoporose, osteopenia, definir o que que é cada uma delas aí, eu preciso falar com vocês a respeito do desenvolvimento celular, tá? Daqui a pouco eu vou passar um videozinho para vocês, que é um vídeo do canal Anatomia Etc., da professora Natália Reineck, onde ela explica um pouco mais profundamente sobre essa questão de células ósseas, mas basicamente o que vocês precisam entender antes de entender toda a dinâmica da osteoporose e da osteopenia. Os nossos ossos, eles são formados, né? Apesar de ser assim, né? A gente olhar um osso e pensar nele como algo que ele não tem movimentação, né? Não é assim, não é um órgão, né, que faz parte de um sistema que se movimenta, que bombeia sangue para todo o corpo, que reage a estímulos
a estímulos sensoriais, como por exemplo o nosso sistema nervoso, né? Ele não faz a deglutição de nenhum tipo de alimento. Então, o trabalho ósseo, ele é muito mais discreto, tá? E muitas vezes a gente não pensa no osso como material orgânico, certo? Mas a gente não pode se esquecer que os nossos ossos, eles são materiais orgânicos, tá? E, consequentemente, se eles são materiais orgânicos, eles possuem algumas células, que são essas bonitinhas aqui que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, basicamente, os ossos são formados por três tipos de células, cada um com uma função específica, beleza? Então, nós temos lá os osteoblastos, nós temos os osteócitos e nós temos os osteoclastos, beleza? Essas são as três células principais aí do nosso sistema ósseo, tá? Os osteoblastos, a função deles é ser responsável pela produção da parte orgânica dos ossos. Então, se nós pensarmos num osso aí, né, em sua extensão, por exemplo, nós vamos entender que, por exemplo, os ossos longos, né, e aí a Mônica vai se lembrar que eu falei rapidamente sobre isso lá na aula de tomografia, os nossos ossos longos, eles possuem, né, eles possuem a parte cortical, que ela é toda aquela camada externa do osso, né, a camada mais dura do nosso osso, tá? E nós vamos ter uma parte interna também, que ela é uma parte porosa do nosso osso, tá? Além da parte porosa, os ossos longos, eles possuem um canal medular, ou seja, é um canal onde nós possuímos medula óssea, que é um material mais gorduroso, né, mais líquido, como eu falei com o pessoal lá da tomografia. Essa medula óssea, ela, dentre as características dela, uma das funções dessa medula óssea é o quê? Produção de células sanguíneas, a chamada hematopoiese, tá? Aí, onde entra aí a função dos osteoblastos? Os osteoblastos, eles vão justamente fazer a produção da estrutura óssea, tá? Tanto da parte porosa quanto da parte cortical. Ele vai ser ali, basicamente, se a gente pensar na construção de uma casa, os osteoblastos, eles vão ser aí a parte de levantar o alicerce da casa, por exemplo, né? Colocar aquelas colunas ali, né? Que a gente precisa colocar as colunas de concreto para fazer a armação da casa toda bonitinha, certo? E aí, nós temos os tijolinhos dos ossos, que são os osteócitos ou osteócitos, tá? Eles são responsáveis aí, gente, pelo preenchimento ósseo. Se os osteoblastos são a parte estrutural da casa, alicerce e colunas, os osteócitos são os tijolinhos e o cimento, que são responsáveis aí por deixar o osso mais, mais duro, mais denso. Os osteoblastos, eles vão estabelecer, né, toda a parte estrutural das células e os osteócitos vão preenchendo ali todos os buraquinhos que ficam, né, todas as porosidades. E aí nós temos uma terceira classe que são os osteoclastos. Se nós temos os osteoblastos, que são as estruturas, e os osteócitos, que são os tijolinhos da nossa casa, os osteoclastos, gente, são os martelos que nós temos aí para destruir alguma parede, por exemplo, tá? As marretas aí, quando nós vamos fazer uma reforma, tá? Porque sim, os nossos ossos, eles são, por serem materiais orgânicos, eles passam por um processo de renovação, tá? Então, de tempos em tempos, os osteoclastos, eles vão comer o osso, já mais velho, né, já mais degradado, mais antigo, para dar lugar a novas células osteoblastos e a novas células osteócitos, tá? Então, os osteoclastos são responsáveis pela reforma dos nossos ossos, que estão aí, né, se comparados à nossa casa. Beleza? Então, isso aqui, né, isso posto, são as nossas células ósseas que vão interferir diretamente quando nós temos um problema de osteoporose, beleza? Agora eu vou passar para vocês o vídeo da professora Natália Reineck e eu volto já para falar para vocês sobre sobre a osteoporose e a osteopenia. Tá bom? Só um minutinho, por favor. Enquanto isso, gente, alguma dúvida? Acho que não, né? Deixa eu abrir o YouTube aqui.
Pode falar, Maria. Querendo aprender inglês sozinho? Não vai. Eu não vou deixar, a gente não vai deixar. Fecha a porta aí, não deixa ele sair, não. Aqui na Fluency ninguém aprende. Eita. A Maria levantou a mão, pode falar, Maria. Quer falar ou só apertou errado aí o botão? Se de repente você precisar falar e o microfone não estiver funcionando, se quiser digitar no chat aí é melhor, tá? Lolita, quieta, para. Vamos lá, então. Você acha que a Maria se enganou aí? Deixa eu pular aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o tecido. Beleza, gente, vou soltar o vídeo aqui, tá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o tecido ósseo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Rineck. Pera aí, pessoal. Maria, seu microfone não está funcionando. Você quer fazer alguma pergunta? Se quiser mandar, pode mandar no chat aqui que eu vejo. Seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia e histologia, como a aula de hoje, e outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Seja bem-vindo aí para se inscrever e ativa também o sininho de notificação se você não quiser perder nenhum vídeo novo, ok? Depois dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque tem algumas informações legais, tem indicação de livro, tem os links para os meus cursos, para as minhas redes sociais. E se você gostou da minha camiseta, dá uma olhada aqui embaixo também. A gente tem todas as estampas da nossa nova coleção de camisetas Anatomia Etc. Já que hoje a gente vai falar de tecido ósseo, eu coloquei a minha estampa de crânio, que tem o nome de alguns ossos aqui do crânio. É uma aula mais detalhada de tecido ósseo. Eu tenho uma aula bem completinha no meu curso de sistema esquelético. O link para o curso está aqui embaixo também, tá bom? Então, no curso a gente vai ter uma aula bem completa de histologia e formação óssea, além de ter todo o restante de sistema esquelético, como os nomes dos ossos e dos acidentes ósseos também. Então, se você está precisando aprender sobre o sistema esquelético, não perde essa oportunidade. As inscrições estão abertas e o link está aqui embaixo, ok? Hoje, então, a gente vai falar sobre o tecido ósseo, que é classificado aí como um dos tipos de tecido conjuntivo especializado. Então eu falei para vocês lá na primeira aula de tecido conjuntivo que eu dei para vocês que esse tipo de tecido ele vai ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito e tecidos conjuntivos aí, ou tecido conjuntivo especializado. Já tivemos aula e mapa mental do tecido conjuntivo propriamente dito e hoje a gente vai falar do tecido ósseo, que é um dos tipos de tecido conjuntivo especializados. O tecido ósseo, gente, ele é o principal componente dos nossos ossos. É importante lembrar que os ossos, eles não são formados somente de tecido ósseo, tá? Eles são órgãos formados por mais de um tipo de tecido. A gente tem irrigação, né? A gente tem vasos sanguíneos, a gente tem inervação, a gente tem revestimento, mas o tecido ósseo ele vai ser o principal constituinte dos ossos. E assim como os outros tipos de tecido conjuntivo aí do nosso corpo, ele vai ser formado por células e por matriz extracelular. A diferença do tecido ósseo para outros tipos de tecidos conjuntivos, né, que a gente tem no corpo, é que a matriz extracelular do osso, ela é dura, tá? Ela é calcificada. E aí, por isso que a gente tem essa característica do osso ser duro, diferentemente dos outros tipos de tecido conjuntivo, onde
a matriz ela está num estado líquido, fluido ou gelatinoso. Vamos falar um pouquinho sobre a matriz, então, do tecido ósseo e vamos entender por que ela é dura e não fluida, como nos outros tipos de tecidos conjuntivos. A matriz extracelular aqui no tecido ósseo é chamada também de matriz óssea. E ela vai ser formada por um componente inorgânico, por uma parte inorgânica, e por uma parte ou um componente orgânico. A parte, inorgânica da matriz é chamada também de matriz mineral. E ela vai representar aí aproximadamente 65% da matriz. O componente inorgânico da matriz, então, vai ser formado principalmente por cálcio e fósforo. Ela vai possuir também outros componentes como sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, mas o cálcio e o fósforo, eles estão em bastante quantidade e eles vão formar o que a gente chama de fosfato de cálcio, que vão ser, então, os principais componentes da matriz mineral. O fosfato de cálcio lá no osso, ele forma cristais, que a gente chama de cristais de hidroxiapatita. É um nome esquisito, mas é graças à presença desses cristais que o osso é duro. Então, o cálcio e o fósforo se juntando, formando o fosfato de cálcio, cristalizando, formando cristais de hidroxiapatita, garantem a dureza da matriz óssea. Já o componente orgânico da matriz, ele vai ser formado principalmente por fibras de colágeno, representando cerca de 90% da parte orgânica da matriz. Então, o colágeno é 90% da parte orgânica da matriz. Além dessas fibras de colágeno, a gente vai ter outras proteínas, como glicoproteínas e proteoglicanos. Eu disse outras proteínas porque o colágeno também é uma proteína. Essas proteínas, como glicoproteínas e os proteoglicanos, ajudam a manter a consistência da matriz e vão garantir a ligação aí entre os componentes da matriz. Gente, é graças à presença das fibras de colágeno que o osso, ele não é apenas duro. Oh, meu pai. Mas ele vai ter também uma certa flexibilidade, uma certa maleabilidade. E isso vai garantir que o osso seja resistente, porque dureza não é sinônimo de resistência. Não é porque o osso é duro que ele é forte, resistente. Por exemplo, o vidro é duro, mas se a gente derruba um copo de vidro no chão, ele quebra, ele não é resistente. Aliás, a gente tem uma doença chamada osteogênese imperfeita, que popularmente é conhecida como síndrome dos ossos de vidro. Eu já tenho vídeos sobre essa síndrome aqui no canal. O que acontece na osteogênese imperfeita? Geneticamente, a pessoa nasce sem a capacidade de produzir o colágeno que fica lá no osso. E por isso, os ossos não têm essa flexibilidade, essa maleabilidade. Então, o osso nessa síndrome, ele é duro, porém ele não é flexível, o que faz com que ele seja extremamente frágil, assim como o vidro, daí o nome síndrome dos ossos de vidro. Passando para as células agora, a gente vai ter 3 principais tipos de células que formam o tecido ósseo. Nós temos os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Vamos revisar um pouquinho sobre cada uma delas. Os osteoblastos, gente, são células jovens e que estão em uma atividade alta, em constante atividade aí, e são responsáveis pela síntese da parte orgânica da matriz óssea e também participam da mineralização dessa matriz, ou seja, da deposição dos minerais que eu comentei aí com vocês na matriz óssea. Eles estão presentes em grande quantidade, em maior quantidade, nos ossos que estão em formação, no processo de crescimento e nos processos de regeneração óssea, porque são células com alta atividade celular. Já os osteócitos, eles vão ser osteoblastos amadurecidos e que já se encontram em menor atividade. Mas eles também são importantes, eles são muito encontrados em ossos já formados e são responsáveis pela manutenção ali dos componentes da matriz. Então, um osso que já cresceu, que não precisa crescer, que não está se regenerando, eu tenho ali os osteócitos só
fazendo a manutenção do osso. Os osteócitos, eles ficam localizados em espaços dentro da matriz óssea, que é rígida, e a gente chama esses espaços de lacunas. Por último, a gente tem os osteoclastos, que são células bem grandes, né? Células gigantes e que são responsáveis pela reabsorção óssea. O que é isso? É a destruição de áreas lesadas ou envelhecidas ali da matriz óssea. Então, tanto o processo de formação do osso quanto o processo de destruição do osso são importantes para a manutenção da saúde óssea. De forma resumida, então, os osteoblastos formam o osso, eles fazem mais osso. Os osteoclastos destroem o osso, né? Eles realizam a desmineralização do osso. E ambos esses processos, né, são necessários e importantes para aquilo que a gente chama de remodelamento ósseo. O tecido ósseo, gente, ele também vai possuir ali perto do seu revestimento, né, do periósteo, células que a gente chama de células osteogênicas, que são células imaturas, indiferenciadas, que têm capacidade de se diferenciarem em osteoblastos quando houver a necessidade. Então, geralmente, nesses processos de crescimento do osso e também em processos de reparação óssea, no caso de uma fratura, por exemplo, essas células indiferenciadas podem se diferenciar em osteoblastos, ok? Gente, acho que já deu para dar uma passada aí nas principais informações que você precisa conhecer sobre o tecido ósseo. Lembrando que se você quiser conhecer esse tecido com mais detalhes, eu tenho aquela aula ali super completa de histologia do tecido ósseo, incluindo a parte de formação óssea, no meu curso de sistema esquelético, ok? O link do curso tá aqui embaixo, dá uma olhadinha. Beleza, gente. Depois vocês veem o curso dela, se vocês quiserem, tá bom? Porque depois ela não dei continuidade no vídeo, porque ela vai só falando do curso dela lá e tal. Mas eu acho que deu para dar uma boa geral aí nessa questão de mineralização e desmineralização, né? E também fazer uma associação com o que eu tinha falado com vocês a respeito da função de cada célula óssea, tá? E aí, uma vez que nós sabemos quais são as células ósseas, eu consigo trazer uma base melhor para vocês, né? do que do que é, né, do que é a osteoporose, como ela afeta, né, o que é a osteopenia, por exemplo. Então, a osteopenia é um estágio antes da osteoporose. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês, mas só para vocês identificarem, a osteopenia é um estágio antes, a osteoporose é quando o bicho já está pegando, tá? Então vamos lá. O que é a osteoporose? Então, a osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas. Então, aqui nós temos a foto, uma imagem do osso normal e um osso com osteoporose. Por que eu achei importante trazer aquela questão das células para vocês, gente? Porque pensa só, se nós temos aqui, ó, é mais ou menos assim, os nossos, as nossas células responsáveis aí, né, os nossos osteoblastos. Deixa eu voltar na minha cola aqui, tá? Os nossos osteoblastos, eles têm a capacidade de formar aí a nossa estrutura óssea, né? A nossa base, o nosso alicerce ósseo. E aí eles poderiam basicamente ser representados, tá, gente? Não estou dizendo que é o caso, mas eles são representados aqui por por essas ligações aqui. E os nossos osteócitos são responsáveis pelo preenchimento desses espaços em branco. Então, o que nós estamos percebendo? Que os nossos osteoblastos estão ainda em desenvolvimento, mas os nossos osteoclastos e os nossos osteócitos estão em desequilíbrio. Por quê? Porque eu tenho perda de matriz óssea, eu tenho perda de material ósseo aqui, tá? Por consequência, se eu tenho perda de material ósseo, os nossos ossos ficam mais fracos, tá? Agora, uma coisa interessante, gente, é que os nossos ossos, né, a osteoporose, apesar de ela afetar os ossos de maneira geral, quais são os ossos que ela mais afeta? Ossos longos, principalmente relacionados ao quadril, ou seja, os nossos fêmures, né? E as nossas vértebras lombares, tá? A principal ocorrência de fraturas para pessoas com osteoporose são nessas duas regiões, beleza? Então,
Na osteoporose, nós temos alguns fatores físicos. E olha como que eu falei para vocês aqui, ó, gente. Existe uma evolução, tá? Do osso normal para a osteopenia e finalmente para a osteoporose. Como eu falei com vocês, ó, a osteopenia, ela é um estágio antes da osteoporose, tá? É um meio termo entre o osso normal e o osso com osteoporose, tá? Quais são alguns fatores físicos para o desenvolvimento da osteoporose? Então percebam aqui, gente, que pessoas do sexo feminino têm mais propensão a ter osteoporose, tá? E aí vocês me perguntam, nossa, professor, mas o meu curso é especialização em mamografia, eu estou aprendendo sobre densitometria óssea? Sim, gente, porque normalmente quem vai atender esse público, quem vai fazer esses exames aqui, ó, são vocês, técnicas em radiologia. É uma área, né? Assim como a mamografia, é uma área prioritariamente feminina, tá? Por isso que vocês ganham esse bônus aí, né? Essas aulas a mais falando um pouquinho sobre densitometria óssea. Na verdade, é uma aula só, que é um procedimento bastante simples, tá, gente? Então, ó, fatores físicos. Sexo feminino, idade avançada, principalmente a partir dos 40 anos, ciclos menstruais irregulares. E aí vocês percebam, gente, que aqui nós já temos um cenário se formando. Normalmente, mulheres acima dos 40, 50 anos, né? Elas já começam a ter um ciclo menstrual irregular por conta da menopausa. Ou seja, a menopausa, ela pode ser aí um forte indicativo, um forte fator físico para o desenvolvimento da osteoporose. É claro que existem casos raros de mulheres mais jovens com esse tipo de problema, mas ainda assim ela está associada ao envelhecimento da mulher, tá? Por isso que idade avançada e o ciclo menstrual irregular por conta, não só por conta da da menopausa, mas também se há algum problema hormonal nessa mulher, o ciclo irregular dela é desbalanceado, ela tem uma forte tendência a ter osteoporose, tá? Aí alguns outros aspectos são uso de alguns medicamentos, especificamente os corticoides, falta de vitamina D, ou seja, tomar sol aí é um grande aliado contra a osteoporose, hipercalciúria, má absorção de vitaminas e minerais, tá? Hiperparatireoidismo e a doença de Paget, tá? E essa doença de Paget também é muito relacionada aí às mamas, beleza? E aí, gente, aqui qual que é o cenário que se desenvolve para os fatores físicos, tá? Como eu falei, mulheres com idade um pouco mais avançada, mais propensas aí aos sintomas da menopausa, uso de alguns medicamentos, falta de algumas vitaminas, né? Tudo isso vai minando aí a capacidade da reposição, de material ósseo, tá? Então, isso aqui são alguns fatores físicos. Agora, se nós formos para os fatores comportamentais, nós temos lá baixa ingestão de cálcio, tabagismo, etilismo, ou seja, consumo de álcool, né? Vida sedentária e baixa exposição ao sol. Tudo isso, gente, né? Agora nós vamos nos lembrar aqui, e aí provavelmente quando eu começar a falar sobre sobre o meu raciocínio, vocês vão começar a pensar em algumas pessoas de idade, né, alguns idosos que passam por essa situação. Se não dentro da casa de vocês, algum conhecido, tá? O que que acontece? Qual é a tendência para nós, né, na faixa aí dos 30 até os 50 anos, de tratarmos os nossos idosos, tá? Normalmente a gente começa a impedir esse idoso de realizar algumas atividades. E aí eu estou falando assim, nós como pessoas, né, normais aí, que têm uma família e tudo mais, né? E aí vocês entendam do micro para o macro, né? E aí vocês vão ver que essa situação vai se desenrolar aí, né? Vai se desenvolver para os pacientes de vocês. O que que acontece? Nós temos o costume de privar os nossos idosos, tá? O idoso não sai mais de casa, o idoso não prepara mais a própria comida porque é perigoso, porque ele está ficando senil, porque o raciocínio não está mais tão mais rápido. A gente começa a privar muito o idoso de realizar essas atividades, né? E aí
até uma brincadeira que eu faço aqui, o que que acontece? Nós, mais jovens, vamos ao banco, por exemplo, na hora do almoço e tá cheio de velho lá e a gente começa a reclamar, pô, não tinha outra hora para vir? Eu sou assim, não sei vocês, mas eu sou assim. Apesar que eu não uso mais banco físico, somente banco digital, tá? Mas eu tinha o costume de reclamar do idoso que pegava a conta da rua toda e ia lá pagar a conta do banco justamente na hora do meu almoço, né? Então, gente, o que que acontece? Quando nós começamos a privar os nossos idosos, né, e quando nós nos tornamos mais idosos, nós temos a tendência de deixar de realizar algumas atividades. Essa falta de atividade, né, essa falta de, esse sedentarismo forçado que nós acabamos desenvolvendo ao longo da nossa vida, vai fazer com que nós tenhamos aí um descompasso aí na nossa formação óssea. E por que que eu digo isso, gente? Porque qual é um dos aliados aí para que nós possamos continuar, né, a criação de matriz óssea forte, resistente, né, que não nos dá condição de osteoporose, que foi atividades de impacto. Uma simples caminhada tem o poder de reverter uma situação dessa. Por quê? Porque é um esporte, né? É um exercício de impacto. Lembra que os nossos ossos, por mais que nós não estamos correndo ali, mas o fato de nós nos locomovermos vai fazer com que os ossos estejam ali se sedimentando, né? Vai fazer com que eles exerçam pressão sobre eles mesmos, né? E aí faz com que esses espaços aqui em branco possam ser preenchidos aí pelos osteócitos, tá bom? Então, ó, é claro que existe um momento, né? Aí voltando sobre toda aquela questão de menopausa, a falta de algumas vitaminas, baixa ingestão. É claro que hoje nós temos inúmeras maneiras de fazer de fazer reposição hormonal, de fazer reposição de vitaminas, né? Por exemplo, eu não sei vocês, né? Não sei se vocês, quando passaram por uma gestação, tiveram que fazer ingestão de vitamina D. Minha esposa, nas duas gravidezes, né? Da gravidez das nossas duas filhas, ela precisou fazer reposição de vitamina D. Então, hoje nós temos alguns fármacos que fazem reposição hormonal, fazem reposição de vitamina D, fazem reposição de cálcio, mas tem coisa que nós não conseguimos controlar. Como, por exemplo, a medicina resolve ingestão de cálcio, a medicina resolve reabsorção de vitamina D, mas a medicina não resolve nosso livre-arbítrio em relação ao tabagismo, em relação a consumo de álcool. Não sou pregador de nada aqui, tá, gente? Mas eu estou falando que, conforme nós fazemos algumas escolhas que vão prejudicar o nosso corpo, nós vamos ter que pagar o preço. Mesma coisa a vida sedentária, tá, gente? É claro que existe uma rotina, né, que consome aí as nossas horas, né, em relação ao trabalho. E aí eu estou dizendo assim, em relação a nós e em relação aos nossos pacientes, aos nossos amigos, aos nossos familiares, né? Porque nós temos hoje, atualmente, nós temos uma cultura de que as pessoas elas estão procurando ir mais à academia, estão procurando mais realizar exercícios físicos, mas isso muitas vezes não é o suficiente. Por quê? Porque existem outros maus hábitos associados a isso. Então, como forma de tratamento para uma possível osteoporose, nós temos que, de repente, cortar algumas coisas. Ingestão de álcool, ah, combate aí ao tabagismo, né? Uma exposição um pouco mais prolongada ao sol, né? É realmente sair ali no sol e tomar um sol de vez em quando, tá? É fazer uma caminhada, é fazer um exercício físico, alguma coisa aí, principalmente os exercícios de impacto, como eu falei com vocês, né? Uma simples caminhada resolveria. Procurar um médico para fazer reposição hormonal, procurar um médico para fazer reposição de vitamina D, reposição de cálcio, entre outras características, né? Como eu falei, principalmente para vocês mulheres, que acredito que acho que todas vocês aqui já estão na casa dos, pelo menos acima dos 25, né? Talvez na casa dos 30 aí, algumas um pouquinho mais, né? Mas é importante tomarem esses cuidados aí, beleza? Agora, já falei, pode falar, Mônica. Então, na prática de exercícios, mudando um pouco da alimentação, coisas mais saudáveis, pode retardar a osteoporose Pode, há um pouco de tempo?
Sim, pode retardar, Mônica, principalmente ingestão de alimentos ricos em cálcio, como eu falei, né? E ingestão de vegetais com folha verde, principalmente verde escuro, tá? Ele pode, assim, não, vamos lá, quem tem uma predisposição à, à osteoporose, em algum momento da vida vai sofrer com isso, tá? Mesmo que tenha todos esses, mesmo que tome todos esses cuidados. É mais ou menos assim, gente. Quem tem predisposição a câncer vai ter em algum momento da vida. A questão é, o que eu estou fazendo para não ter esse câncer? É a mesma coisa a osteoporose, é a mesma coisa qualquer outra patologia. Eu tenho predisposição, mas eu estou andando com a minha vida regulada ali, pode ser que ele se manifeste muito tarde, pode ser que ele não se manifeste, tá? Eu preciso tomar os cuidados para que essa doença não se manifeste. Então, é importante caminhada, como eu falei, esportes, atividades físicas de impacto, importante ingestão de cálcio. Ah, mas não gosto de leite. Pô, sei lá, procura o médico e pede uma suplementação de cálcio, tá? Mas é importante fazer isso. Ah, não gosto de vegetais. Gente, precisa, né? Precisa haver uma parte do nosso lado aqui, né? Precisa haver um interesse do nosso lado aqui, né? Lógico, nós somos profissionais da saúde. Precisa haver um interesse do lado do paciente, né? Que muitas vezes somos nós, de fazer a nossa parte também, certo? Maria, se ainda está com a mão levantada, não abaixou ainda, né? É questão do microfone lá ainda, você estava falando, né? Eu vou abaixar aqui, se você for falar, você levanta de novo, tá bom? Acho que a Silmara levantou a mão, pode falar, Silmara. Bruno, nessa questão da osteoporose também pode ser genética ou não? Ela pode ser genética, mas ela, é assim, não é um fator determinante, tá? Porque pode acontecer, por exemplo, de você desenvolver osteoporose e os seus antepassados não terem. Então, existe aí uma predisposição genética pequena. Hum. É mais aí relacionado. Ah, não, tranquilo, Maria, sem problema. É mais relacionado aí a essa falta de cuidado, tá? Essa predisposição aí em relação a aspectos biológicos. Existe uma certa porcentagem de fator genético, mas ela é pequena, tá bom? Tirada a dúvida aí? Bom, então, obrigadão. Nada, imagina. Então vamos lá. Sim, Ainda sobre ainda falando sobre essa questão de osteoporose, né? Nós falamos aí agora há pouco sobre os fatores físicos e vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, tá? É claro que alguns sintomas eles são visualizados mais facilmente, outros eles vão demorar um certo tempo, como por exemplo, essa questão de perda de altura, né? Ele vai levar um tempo para ser observado, anos até, tá? O paciente ela está perdendo matriz óssea, o que que vai acontecer? Os ossos eles vão ficando cada vez mais fraquinhos, vão ficando cada vez mais atrofiados. Então essa questão de perda de altura e postura curvada, acredito que sejam os sintomas que eles demorem mais tempo para se manifestar, tá? Porém, sintomas mais urgentes aí que costumam aparecer: dor nas costas, principalmente se houver uma fratura não diagnosticada, tá bom? Porque pode acontecer de uma microfratura acontecer ali e essa fratura não ser identificada, ser uma dor que vai piorando a condição da paciente até que ela vai fazer, por exemplo, um raio-x, e aí no raio-x percebe que os ossos estão porosos demais, faz a densitometria e, opa, diagnostica lá com osteoporose, tá? Aí, fraturas ósseas que ocorrem mais facilmente, e aí essa questão de ocorrer mais facilmente, gente, é principalmente em quedas da própria altura. Ou seja, o paciente está andando na rua, tropeça, cai e fratura simplesmente, tá? Há alguns meses, algumas semanas, já faz mais de um mês, né? Nós temos uma vizinha aqui, uma senhora bem idosa já, bem pesadona também, né? Ela estava se levantando da cama, chamou o filho sonolento no meio da madrugada foi ajudar a mãe, ela caiu da cama e essa simples queda da cama que pra gente, se nós caímos da cama aqui, né, nós né, nessa faixa etária que eu falei para vocês, dos 30 aos 50, não afeta, né? Você vai ficar meio dolorido ali e tal, talvez fique roxo, mas não afeta muito, né? Para essa senhora acabou custando a vida dela. Por quê? Porque ela já tinha um diagnóstico, um prognóstico de osteoporose,
ela sofreu uma fratura por conta da osteoporose fêmur, tá? Aí nessa fratura, ela passou por uma cirurgia, colocou lá todo um aparato para consertar essa fratura, voltou para casa. Quando voltou para casa, no simples fato de manobrar a perna dela para virar ela na cama, ocasionou uma nova fratura mais próxima do joelho. Nessa fratura mais próxima do joelho, acabou escapando um pouquinho daquela substância, da substância amarela, né, da medula óssea, para a corrente sanguínea e, infelizmente, ela veio a óbito por complicações aí com infecção, infecção generalizada. Então percebam, gente, que a osteoporose ela vai muito mais além do que simplesmente fraqueza dos ossos, tá? Ela pode, inclusive, levar o paciente a óbito por outros aspectos, que não simplesmente somente a fratura. A fratura gera uma série de problemas que podem desencadear o óbito. E é duro, gente, é triste. E eu posso dizer com propriedade, porque eu acompanhei esse caso de perto. A minha esposa era a cuidadora que estava cuidando dessa senhora, porque ela foi degradando ao longo do tempo. Ela entrou no hospital com uma esperança de simplesmente ir lá fazer a cirurgia, colocar os pinos necessários e voltar para casa. E ao longo do tempo, né, e foi um tempo longo aí de 3 meses mais ou menos, da situação dessa senhora ir piorando cada vez mais. Né? Então, por isso que eu reitero o meu comentário, que a osteoporose ela vai muito além do que simplesmente fraturas, né? Mas ela pode, a médio e longo prazo, levar o paciente a óbito por conta de complicações causadas pela própria fratura, tá? Além disso, né, além dessa fratura óssea correr mais facilmente, os ossos eles começam a doer, né, de uma forma que não é explicado, porque muitas vezes, como eu falei, a pessoa não pratica exercício físico, né? O idoso muitas vezes não pratica exercício físico. Pô, mas por que que tá com dor na perna? Porque os ossos estão enfraquecidos, tá? E essas dores ósseas, elas vão acometer aí um membro todo, muitas vezes, né? Por exemplo, a dor começa na perna e vai até a coxa, vai até o joelho, começa a prejudicar aqui a movimentação da pelve. Então percebam, gente, que o negócio vai desandando ao longo do tempo, tá? Por isso que é importante, de novo, tomar cuidado aí com tabagismo, com etilismo, consumo aí, né, consumo regular de vitamina D através de banhos de sol, consumo de alimentos ricos em cálcio ou então de reposição de cálcio, ah, consumo de folhas verdes, né, entre outros cuidados que precisam haver aí, tá? Além desses sintomas, nós temos mais alguns. Por exemplo, isso aqui também é facilmente visualizado, tá, gente? Retração gengival, né? E aí o aparecimento da raiz aí dos dentes, diminuição da força de preensão, ou seja, movimento de pinça que nós temos nas nossas mãos aqui. Aí o idoso, a idosa vai lá, vai pegar um copo d'água, o que acontece? Não consegue nem pegar o copo d'água com firmeza. Por quê? Porque perdeu a força nessa movimentação de prensa aqui, nesse movimento de pinça. E aí o que acontece? Não consegue segurar um simples copo d'água, tá? E por fim, formigamento nas pernas, tá, gente? Também é um sintoma clássico aí da osteoporose, tá bom? Já partindo para a parte do tratamento, né? Infelizmente, ainda a osteoporose não tem cura. Porém, ela pode minimizar os tratamentos aplicados, como eu falei com vocês, ele pode minimizar ou então postergar, né? Ou seja, deixar para depois o surgimento da patologia, tá? E quais são algumas coisas que vão trazer aí uma qualidade de vida para o portador da osteoporose? Ingestão de alimentos ricos em cálcio e vitamina D, tá? Como eu falei com vocês, e aí nós temos soja, leite e seus derivados, folhas escuras, né? Brócolis, couve, que mais? Esqueci das outras folhas escuras aí, né? Mas vocês entenderam aí, as folhas de coloração verde escura, tá? Tofu, né? Que é aquele queijo vegano, né? Que eu particularmente não sou muito a favor, mas entra na dieta aí das pessoas com osteoporose, né? Eu sou mais da parte carnívora e não tão vegana da vida, tá? Castanha do Pará também é um forte aliado aí para o tratamento, né, barra qualidade de vida para uma pessoa com osteoporose e banhos de sol regulares, tá? Além disso, aliado a uma vitamina rica em cálcio e vitamina D, nós temos a tal de rotina leve de exercícios. É claro que você, com osteoporose, muitas vezes não vai conseguir fazer uma corrida, né? Você vai
fazer aí uma maratona, né? Não vai sair para correr todos os dias. Mas exercícios de impacto são importantes. Como eu falei, uma simples caminhada vai fazer com que o próprio peso do corpo vá dando resistência aos ossos, tá? E aí essa resistência ela vai se converter aí, né, em mais reposição óssea através dos nossos queridos osteoblastos e osteoclastos que não devem os nossos osteoblastos e os nossos osteócitos que não devem ser esquecidos em momento algum, tá, gente? Ah, dúvidas aí por enquanto? Beleza. Indicações para a densitometria óssea, né? Ou para o diagnóstico de osteoporose. Idade, como eu falei com vocês, mulheres maiores de 65 anos e homens maiores de 70 anos ou qualquer pessoa com fator de risco. E aí aqui, gente, eu falo para vocês que fator de risco, nós vamos entrar naquelas pessoas com raquitismo e anorexia, né, que tem um IMC, que é o índice de massa corporal menor do que 18,5 quilos por metro quadrado, né? E esse IMC é facilmente calculado lá, né? Você faz a altura dividido pelo peso, ou peso dividido pela altura. É um dos dois lá, né? Depois vocês podem entrar na internet e olhar, é fácil de pesquisar. Vocês procuram lá, índice de IMC, e aí automaticamente já abre uma calculadora e vocês podem colocar o peso e a altura que ele vai calcular qual que é o seu IMC ou o IMC de quem quer que vocês estejam pesquisando aí, tá? Então, ó, reiterando aí, né? Mulheres maiores de 65 anos, homens maiores do que 70, então homens que têm osteoporose tendem a demorar um pouco mais aí para desenvolver a doença, tá? E aí, pessoas com fator de risco, como eu falei, raquitismo, né? Que são aquelas pessoas ah, que tem aí o desenvolvimento ósseo mais devagar, né? Pessoas com nanismo não entram nessa situação aqui, tá? Anões, por exemplo, eles não vão entrar nessa situação. Por quê? Porque os anões, eles têm aqueles ossos mais, apesar de eles serem mais baixos, mas ainda assim eles têm ossos muito largos, muito robustos, tá, gente? Então, anões, eles não têm aí, né? As pessoas que sofrem de nanismo, né, que são anões, eles não têm uma predisposição para a osteoporose. Porém, aquelas pessoas, né? Nós vemos aí muito na mídia, tem um ator lá, não vou lembrar o nome dele, mas ele fez um personagem no Game of Thrones, que ele é um homem já, tipo, de 30 e poucos anos, e parece um menino de 15, né? Até mais novo. Por quê? Porque ele é todo frágil, é todo magrinho, né? Então, essas pessoas que sofrem de raquitismo tendem aí a ter também o risco de a desenvolver osteoporose, tá? E mais um fator de risco é a corticoterapia prolongada, ou seja, é o fato de o paciente utilizar aí, né, o corticoides por muito tempo, que vão enfraquecer o osso. E aí, respondendo, né, a pergunta da Silmara, histórico familiar de fratura após os 50 anos em parentes do primeiro grau. É uma condição, ela acontece, mas ela é um pouco mais rara do que os outros problemas aqui, tá? Então, ó, histórico familiar de fratura após 50 anos em parede de primeiro grau, fratura prévia por baixo impacto após os 40 anos de idade, ou seja, é um indicativo. Se você conhece lá a vozinha, a mãe, né, que tenha tido fraturas aí após os 50 anos, mas nunca foi diagnosticado, provavelmente essa pessoa teve aí um indicativo, né, ou desenvolveu osteoporose, não foi diagnosticado, e aí, infelizmente, você na próxima geração, com mais tecnologia e mais conhecimento, é a bola da vez, foi diagnosticado com osteoporose, tá? E aí, fratura prévia por baixo impacto após 40 anos de idade também. Baixo impacto, quedas na própria altura também são consideradas fratura de baixo impacto, tá bom? Beleza, gente? Dúvidas aí? Que aí agora eu vou já me encaminhar para o final da aula e vou falar com vocês sobre a densitometria óssea, tá? E aí eu vou falar sobre o que é a densitometria, como ela é feita e ao final eu passo um vídeo mostrando e vocês vão ver que não é nada muito complexo, tá?
Densitometria óssea é um importante exame que detecta, por meio de medições da densidade óssea do paciente, possibilidade de fraturas, principalmente de quadril. Oxe, todo mundo sumiu aqui? Voltou. Principalmente de quadril e coluna vertebral, tá? E aí, coluna vertebral que eu falo para vocês, mais a parte da coluna lombar, beleza? Então, ó, se nós observarmos aqui nesse escanograma, nós vemos que nós temos um triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui, abrangendo finalzinho da coluna lombar, ossos da pelve e os, principalmente aí, os colos do fêmur, eles são aí os campeões de diagnóstico para osteoporose, beleza? Então, ó, com base nos resultados desse exame, é possível a realização de um intenso trabalho de prevenção. Então, a densitometria, ela vem em que momento? O paciente começa a apresentar alguns sintomas, vai ao médico, né, ou por conta de uma fratura, ou por conta desses sintomas que são apresentados, o médico solicita a densitometria, a partir da densitometria, diagnostica esse paciente com osteoporose ou não, e a partir dessa densitometria é onde é tomada uma série de atitudes, como tratamento com reposição hormonal, tratamento com reposição de cálcio, dieta balanceada, práticas de exercícios, entre as coisas que nós já falamos anteriormente aí, tá? Diante disso, torna-se de extrema importância o conhecimento do técnico em radiologia para usar todos os recursos que os equipamentos modernos de DXA proporcionam e realizar exames de forma correta, desenvolvendo habilidades para fornecer imagens ósseas de qualidade à equipe médica, auxiliando na compreensão do diagnóstico, aumentando a acurácia para estimar o risco de fraturas, principalmente por causa da osteoporose. Basicamente, gente, a densitometria é um raio-x de coluna lombar e um raio-x de pelve, né? Principalmente aqui pegando essa parte da coxa aqui, tá? Principalmente pegando a parte da articulação coxo-femoral. É isso. Não tem mistério da densitometria, tá? Apesar de que o equipamento é um equipamento diferenciado, tá? Ele não é um equipamento de raio-x convencional, tá? Existem até algumas pessoas que costumam associá-lo aí a um equipamento de tomografia ou até mesmo de ressonância magnética, mas na verdade a gente utiliza a radiação ionizante X, né? Então ele acaba sendo aí associado muitas vezes à tomografia computadorizada, tá? Vocês podem ver, é um exame extremamente indolor. O paciente vai ficar deitadinho aqui, tá? Vão ser feitos alguns posicionamentos justamente para abertura de articulação, para forçar um pouquinho mais essa articulação e verificar se existe uma porosidade, se existe uma perda de densidade óssea nos locais, como eu falei com vocês. E ó, geralmente é realizado com a aquisição de imagens da coluna lombar e da articulação acetabular do paciente e tem uma duração de 5 a 10 minutos em média. Ou seja, simples, rápido e fácil, tá bom? Não tem muito mistério nisso aqui, tá, gente? É claro, como eu falei com vocês, tá? Não sei se todas seguirão por esse caminho, né? Acredito que vocês estejam fazendo mamografia aí para atuar especificamente nos exames de mamografia, mas é uma opção, né? Se vocês precisarem em algum momento, dentro de uma clínica de mamografia, operar um equipamento de densitometria, vocês já sabem pelo menos como funciona e para que ele serve, tá? Dúvidas aqui, gente? Antes de eu passar o vídeo, manda um joinha aí se estiver tudo certo, por favor. Pode falar, Mônica. Até quantos quilos? Até quantos quilos para fazer o exame, para deitar no aparelho? Até quantos quilos o aparelho aguenta? Uma pessoa, por exemplo, uma senhora, até quantos quilos? 150 ou menos? Tá, eu tenho um certo receio de responder essa pergunta, Mônica, porque eu já vi algumas polêmicas causadas com isso, tá? E deixa eu te falar assim, é que eu sempre lembro disso, né? Uma certa vez aí, eu gosto muito de. Eu vou contar essa história para chegar no meu raciocínio e te responder a pergunta, tá? Eu gosto muito de humor, né? Eu gosto muito de stand-up comedy e tal. E eu gosto especificamente de um humorista que ele é muito polêmico, que é o Léo Lins. E aí ele se envolveu numa polêmica
com a Thaís Carla, né? A gente sabe que ela tem toda uma questão aí contra a gordofobia, né, e tudo mais. E aí me parece aí, né, que envolveu uma polêmica que ela reclamou de que ela foi até um consultório para realizar um exame, uma clínica para realizar um exame de tomografia, e o equipamento não comportava ela. E ela precisou se deslocar aí até um aras, parece, para que comportasse o peso e a circunferência dela. Gente, é claro, né? Foi lá, teve problema, teve processo em relação a isso, né? Teve toda uma repercussão. Por que que eu falei para você que eu tenho certo receio? Porque assim, ó, é, esses equipamentos aqui, normalmente, eles são ah, projetados para um limite, tá? Eu não sei exatamente qual que é esse limite, tá, Mônica? Acredito que pessoas que sofram com obesidade mórbida, esses equipamentos, apesar que se a gente olhar, eu já fechei a apresentação, mas apesar que se a gente olhar, eu acredito, né, que tem uma regulagem de altura, né? Mas essas pessoas que pesam aí, por exemplo, e a gente tem acesso a essas pessoas, né, que pesam lá 250, 300 quilos, eu não sei se esse equipamento comporta, tá? Então, por isso que eu tô falando, que assim, eu tenho até um certo receio, um pouco por falta de informação mesmo, porque eu nunca, não cheguei a pesquisar sobre isso, não cheguei a ver nada sobre isso, mas também tem toda uma questão aí relacionada ao equipamento estar pronto para receber uma pessoa nessas condições. 150 quilos, dependendo da pessoa, por exemplo, se é uma pessoa muito alta e pesa 150 quilos, acaba que essa pessoa, ela é pesada sim, mas não tem problema de circunferência corporal, por exemplo, né? Diferente se é uma pessoa muito baixinha e pesa 150 quilos, aí é um problema, né? E aí talvez esse equipamento não seja capaz aí de suportar o peso e suportar aí a- realmente a consistência corporal do paciente, tá? Tirada a dúvida aí? Ah, tá tirada sim, muito obrigada. Beleza, nada. Então vamos lá. Deixa eu passar. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Se não tem mais dúvidas, deixa eu entrar no YouTube aqui, pular o vídeo, ou a propaganda, se a minha internet ajudar. Beleza, ó. Então esse vídeo, gente, é um vídeo rapidinho aí, tá? Um vídeo curto, onde ele vai mostrar um profissional falando um pouco sobre a densitometria óssea e principalmente como que realiza o exame, tá? Então, desfrutem. Bem-vindo ao canal da Ortopedia e Traumatologia, voltado exclusivamente para pacientes. Eu me chamo Marcelo D'Amato e hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos do canal falando sobre os principais exames para o diagnóstico de doenças ortopédicas. Hoje eu vou falar com você de um exame utilizado para poder ver a massa óssea dos pacientes e fazer o diagnóstico da osteoporose, que é a diminuição da massa óssea. Essa diminuição faz com que o paciente quebre o osso de uma maneira muito mais fácil do que o habitual, com pequenas quedas ou até mesmo com um movimento, dependendo do caso. Se você caiu e teve uma fratura, saiba que é muito comum, inclusive recomendado, procurar uma segunda opinião médica. Hoje em dia, já existem empresas especializadas em emitir um parecer sem nenhum conflito de interesses sobre os melhores tratamentos disponíveis para determinados casos. Para saber mais informações, acesse o primeiro link na descrição deste vídeo. Se você quiser saber mais sobre osteoporose e seu tratamento, acesse o vídeo sobre osteoporose aqui no canal. Hoje você vai aprender sobre a densitometria óssea, para que serve e suas indicações, como o exame funciona e quais são os riscos e complicações. Mas antes de começar, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e também me siga nas redes sociais, pois lá eu respondo muitas dúvidas. Vamos começar. Para que serve a densitometria óssea?
A densitometria óssea serve para poder medir a massa óssea do paciente e diagnosticar a osteoporose. Quem deve fazer o exame? A literatura ainda tem divergências sobre a idade que se deve começar a fazer o exame, mas de uma maneira geral, a densitometria está indicada para todas as mulheres que tenham mais de 65 anos, todos os homens acima de 70 anos, mulheres após menopausa que usam algum remédio. Peraí. Pessoal, eu dei uma pausa aqui, que a Andressa falou que tá falhando. Vocês estão conseguindo assistir, pelo menos, assim, ele tá falhando que não dá para entender ou só tá dando umas falhadas aí? Tá dando umas falhadas só. Assim, mas tá dando para seguir, né? Porque aí, gente, ó, deixa eu só falar para vocês. Ah, tá bom. Sem problema, tá? É assim, eu vou disponibilizar tanto a gravação que eu tô fazendo dessa aula aqui, né? Tudo que a gente tá conversando aqui tá sendo gravado, eu vou disponibilizar no grupo lá, tá? E eu vou disponibilizar os vídeos também que eu postei, que eu passei para vocês. Então, se de repente ficar meio capenga aí agora, depois vocês podem entrar e assistir o vídeo na íntegra. Mas se tá falhando só um pouquinho, então beleza. Medicação ou tem alguma doença que podem causar diminuição da massa óssea, como o uso de esteroides, por exemplo. Mulheres acima de 50 anos com risco adicional para fraturas, como fumantes, mulheres com artrite reumatoide e história de pais com fraturas do quadril. Mulheres pós-menopausa que já tiveram uma fratura de fragilidade, como na coluna, no punho, no ombro ou no quadril, também devem fazer esse exame. Se por um acaso você está em algum desses grupos, é importante que você procure um médico para iniciar o tratamento da osteoporose e fazer esse exame periodicamente. O número de vezes que você irá repetir o exame vai depender do resultado. No geral, a densitometria deve ser repetida de 1 a 2 anos depois de iniciado o tratamento e após esse período repetido de 2 em 2 anos. Entretanto, já existem estudos demonstrando que esse intervalo pode ser um pouco maior se a doença estiver controlada. E como o exame funciona e como ele é feito? A densitometria não dói e funciona como uma radiografia, conhecido como raio-x, que avalia a densidade do osso do quadril e da coluna lombar. É um exame rápido e simples de fazer. Não precisa de preparo, basta apenas o paciente deitar na máquina, que ela emite o raio-x e avalia a densidade mineral óssea. As regiões do corpo que podem ser utilizadas para avaliação são a coluna lombar, o quadril e o rádio distal, que fica no punho. No final do exame, o resultado sai através de um gráfico que compara sua massa óssea com um estudo de massa óssea normal. Como você pode ver no gráfico, divide-se em 4 possibilidades de acordo com o valor, chamado de T-score, que pode ser classificado como normal, osteopenia, que é o princípio da osteoporose, uma diminuição da massa, mas não chega a ter um diagnóstico de osteoporose, a osteoporose e o que chamamos também de osteoporose grave, que é quando o paciente tem uma fratura associada com osteoporose. Com esse resultado, seu médico pode otimizar e melhorar o seu tratamento para a osteoporose e também calcular o seu risco de fratura. O melhor tratamento é a prevenção. Com isso, você pode tomar atitudes, mudar seus hábitos, melhorar sua alimentação e a qualidade de vida de maneira que previna uma possível fratura no futuro. Fique ligado no canal, pois vamos fazer um vídeo ainda sobre a prevenção de fraturas em idosos e quais são os riscos e complicações para o exame. Como a densitometria óssea utiliza radiação, ela pode ter os mesmos efeitos colaterais que o raio-x, como mutações genéticas, queimaduras na pele, câncer, entre outros. Para saber um pouco mais, veja nosso vídeo sobre esse e outros exames aqui no canal. Em resumo, a densitometria óssea é utilizada para o diagnóstico e acompanhamento do tratamento da osteoporose e deve ser feita periodicamente. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário que eu te respondo. Beleza, gente. É isso. Acho que deu para cobrir tudo que eu precisava cobrir com vocês nessa disciplina aqui. Como eu falei, né? É uma disciplina mais rápida, mais curta, né?
Tem informações importantes, sim, né? Mas são informações mais condensadas aí. E a carga horária, né? Como eu falei, a carga horária de algumas disciplinas a gente consegue trabalhar com ela com o mínimo, né? Então não tem muito que enrolar nesse caso, né? E eu gosto sempre de trazer os assuntos de forma mais dinâmica e tudo mais. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí sobre o que foi dito hoje, sobre a aula passada? Estamos num ritmo aqui antes da prova, fale agora ou cale-se para sempre, né? Beleza. Gente, ó, prova terça-feira, a partir das 18 horas, tá? Eu sempre solto, né? Eu acabo sempre soltando o link da prova antecipadamente por conta de, sei lá, eu estou em sala de aula ou estou me deslocando para ir para a escola, né? E acaba que muitas vezes eu não consigo mandar mensagem na hora, sei lá, pela internet tá ruim, alguma coisa assim. Então, eu aproveito, né, o momento que eu tô ali mais tranquilo, já solto a prova, já solto o link, só que, por favor, gente, só comecem a resolver a prova a partir das 18, tá? Uma questão de convenção aí, para não ter problema para ninguém, né? Para, sei lá, às vezes a tentação é maior de passar a resposta do colega. Não é o caso aqui, tá, gente? Mas eu já vi acontecer. Então é sempre uma forma de prevenção aí, até de proteção para vocês, tá? Por isso que, por favor, se alguém tiver algum problema, né, de realizar a prova, esse horário, por favor, entre em contato comigo, que aí a gente combina uma maneira melhor aí de fazer a prova, tá? Não tá difícil, a prova já tá pronta. Todas as vezes, gente, pode falar, Silmara. Para mim mesmo, Bruno, eu acho que esse horário é meio difícil, porque eu tenho que estar no meu curso às 18h30. Então depois eu te chamo para a gente estar combinando. Isso, me chama que aí a gente combina aí um horário, tá? E não tem problema, tá bom? É, Tá joia. só isso? Por enquanto, sim. Depois eu Ah, te então tá. chamo. Não, tranquilo. Depois você me chama, então a gente combina, tá? Então, como eu estava falando, a prova tá fácil. Gente, todas as vezes, na verdade, eu já dei essa disciplina algumas vezes, então as provas eu sempre costumo reciclar alguma coisa das turmas anteriores. Mas sempre que eu faço essa reciclagem, eu já faço baseado no material que eu vou utilizar. Então, quando eu começo a disciplina, muitas vezes a prova já está pronta, né? Salvo em casos aí que a disciplina é um pouco mais longa, que eu tenho mais tempo para te preparar. Mas nesse caso, que foi uma disciplina rápida, eu já tenho a prova pronta. Então, assim, eu baseei a minha explicação em cima do que vai cair, tá? Então, fiquem tranquilas, uma prova tranquila, não tem problema. Só se atentem a realizar os exercícios que eu proponho, porque, igual, por exemplo, eu tenho um questionário, ó, prestem bastante atenção, eu tenho um questionário da aula de terça-feira e a atividade de hoje, tá? Cada um desses questionários, o simples fato de vocês fazerem o questionário, eu vou corrigir, eu vou, né, eu vou me preocupar em olhar a resposta, mas o simples fato de vocês me entregarem o questionário já garante para vocês 5 pontos no questionário de terça e 5 pontos na atividade de hoje, tá? O simples fato de vocês me entregarem. Então, por favor, gente, é a maneira que eu tenho de ajudar vocês. De novo, eu entendo a correria que é do dia a dia, tá? Então, assim, eu sei que tem, por exemplo, a Silmara está fazendo curso ainda, né? Está fazendo curso regular, está fazendo especialização, trabalha, faz um monte de coisa. Muitas de vocês saem do trabalho, vão para casa rapidinho, faz janta, limpa alguma coisa, busca a criança na escola, cuida do marido, né? O marido se vira para ajudar vocês também. Não sei qual que é a situação de cada uma aqui, mas eu sei da correria. Então, se eu fosse ficar pesando aí, pô, cada vírgula que vocês colocarem lá, e não considerar o esforço que vocês fizeram no trabalho, seria muito ruim da minha parte. Então, o simples fato de vocês responderem o questionário e fazerem a atividade já vale a pontuação, tá? Aí vocês precisam só correr atrás e tirar uma nota boa na prova, beleza? Combinado que eu tenho com vocês aqui para não ser injusto com ninguém também. Certo, gente? Então, um excelente final de semana para vocês. Aproveitem aí para dar uma revisada no material. Terça-feira a prova a partir das 18 e na quinta-feira que vem já começamos aí, né, para as mais antigas, a última disciplina que é ética e legislação. Beleza? Excelente noite, um bom final de semana a todas e até semana que vem. Tchau, tchau.